Paz do Senhor, irmão. Irmãos, talvez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, né? Que é o desejo do nosso coração. O desejo do crente é falar do amor de Jesus Cristo, falar da palavra de Jesus. É maravilhoso, eu gosto muito. Então, eu peguei um texto aqui, irmão, que eu gosto muito sobre ele, porque os nossos dias, eles nos levam a cada vez mais acreditar na palavra de Deus. Nós não podemos perder o foco da palavra. Mas que aconteça as coisas, e pode acontecer o que acontecer. Mas a Bíblia diz que se nós formos imperfeitos ou infiéis, Deus continua fiel, porque Ele não pode se negar a si mesmo, então Ele continua fiel. E venha tormentas, que venha perseguições, que venha problemas, as dificuldades. Sem dificuldade não tem graça. Sem barreiras a gente não pode ultrapassar limites, não é isso? Nós temos que lutar, caminhar, para chegar num dia que Jesus voltar e chamar o nosso nome. Nós estamos ali de pé, de preferência de joelho no chão, irmão, quando Jesus voltar. Seria maravilhoso. Irmãos, eu vou ler um texto muito bom que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, e o versículo, a partir do versículo 11, muito conhecido, passagem muito conhecida, que vai nos falar sobre um acontecimento, sobre uma ressurreição, sobre um milagre, hoje esquecido por nós, que nós não pregamos mais a ressurreição dos mortos, temos medo de pregar. Jesus vai nos ensinar aqui a pregarmos o que acreditamos. Se você não acredita, não pregue o que você não acredita. Não pregue. Pregue o que você acredita. Se não acredita que Jesus ressuscita o morto, por que fica pregando? Não é isso? A Bíblia diz que ele ressuscita. A prova está aqui. A prova está na Bíblia aqui, ó. Se você acredita na Bíblia, se não acredita, tem que pedir ao Espírito Santo para iluminar sua mente, para abrir seus pensamentos. Amém? Vamos ler o texto, irmão. O texto diz assim. A minha Bíblia, irmão, é a revista e corrigida. Vamos ler o texto. Diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Não são acontecimentos que hoje nós esquecemos. São acontecimentos na Bíblia que nós passamos por cima e não detalhamos. As pessoas hoje estão numa situação de não acreditar mais na Bíblia. Porque nós estamos pregando coisas que não têm sentido, coisas que nós não acreditamos que acontecem mais. E esse texto é um texto que declara o poder de Jesus Cristo,
Veja que Jesus Cristo está vindo de onde? Está vindo da casa de Cafarnaum, vindo da casa do centurião. Ali também Jesus operou um milagre. Você vê que tem duas multidões. Uma multidão está vindo com Jesus feliz e outra multidão está indo contra Jesus triste, abatido, sofrido. Por quê? Porque estava enterrando um ente querido. Olha a diferença, irmão. De duas multidões. Uma está muito feliz, alegre, cantando. Por quê? Porque viu Jesus operar um milagre na casa do centurião. É isso, ele está vindo de lá. 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum e próximo ao Monte Tambor. Lembra aquele tambor, o Monte Tambor? O monte onde da transfiguração, Jesus estava é perto daquela cidade. E a cidade de Naim, o nome se chama Cidade de Consolação. Mas nós vamos entrar em detalhes de cidade, não. Vamos entrar no texto, irmão, no texto. Na maravilha que Jesus fez na vida da mulher. A mulher já tinha perdido esposo, estava sofrida. Não se sabe se ela tinha dinheiro, se ela não tinha dinheiro. Provavelmente não tinha, porque a cidade de Naim não era uma cidade próspera. Provavelmente não tinha. Então, e agora ela perde o filho. O contexto da história de Naim, do contexto dessa passagem, é que o sofrimento dela ia aumentar muitas vezes. Por quê? Porque ela não tinha mais quem sustentasse ela. E não tinha quem cuidasse das coisas dela também, se ela tivesse alguma coisa. Ela seria abandonada. Ficaria a mercê. Olha a situação que ela se encontra. Mas o interessante, irmão, é que nisso Jesus está indo a uma cidade evangelizar. Jesus está vindo de Cafarnaum e o sentido dele é ir a Naim, evangelizar. E quando ele se encontra às portas de Naim, as portas de Naim, ele não chega a entrar na cidade. Por quê? Porque o cortejo teria que ser fora da cidade, porque os judeus não permitiam que tivesse cemitérios dentro das cidades. Então teria que ir fora da cidade. Por isso que é o encontro da porta. É o encontro da porta. Então Jesus, quando encontra aquela mulher, é lindo isso, irmão. Quando Jesus encontra aquela mulher, Jesus se comove de uma tal maneira com o sofrimento daquela mulher, pelo choro daquela mulher. Glória a Deus. Bom, as pessoas estão indo para a igreja hoje, irmão, querendo um encontro com Jesus Cristo. E quem tem que mostrar Jesus Cristo a essas pessoas somos nós. Nós temos que mostrar essas pessoas Jesus Cristo. Vocês lembram de Cornélio, capítulo 10, de Atos capítulo 10? Um anjo, Deus envia um anjo a Cornélio, mostrando a Cornélio, falando para Cornélio, que ele tem que procurar alguém para escutar o evangelho, para ter transformação. Hoje as pessoas estão carentes da palavra, estão carentes de sentir a palavra de Deus. Esta mulher, o sofrimento dela vai se agravando cada vez mais. Era a última esperança que ela tinha na vida, era o seu filho. E agora é tirado da vida dela bruscamente, a gente não sabe qual é a enfermidade. Mas bruscamente é tirado um filho dela, e ela não tem mais esperança, ela não tem mais força para reagir. Mas ao encontrar-se com Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo ao encontrar-se com ela, Jesus não pergunta nem se ela tem fé para que Jesus cure o seu filho. Porque Jesus se comoveu de íntima compaixão. Quando Jesus encontra essa mulher, a primeira coisa que Jesus fala é tocar no esquife ou no caixão. Mas a Bíblia diz que aquele que tocasse no caixão, um judeu que tocasse no caixão ou no defunto, seria imundo e teria que ser expulso da cidade, irmão. Interessante. Ele disse que ele teria que ser expulso da cidade. Veja só o que diz Números capítulo 5 e versículo 2, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto,
Então Jesus não podia tocar naquele esquife, naquele morto, em momento algum de sua vida ministerial, porque ele era um judeu. Mas Jesus não se apega a letras, irmãos. Jesus não se apega a leis, porque ele é a própria lei. Jesus encontra naquela mulher, Jesus vê naquela mulher um sofrimento, uma angústia, que só ele podia mudar a situação daquela mulher naquele momento, irmão. Não tinha mais o que fazer na vida daquela mulher, irmão. Ela já tinha acabado para ela. Mas naquele momento Jesus se encontra com ela. Porque o próprio Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos ler um texto aqui que diz, João, capítulo 11. Veja o que diz o texto. João, capítulo 11, e versículo... Lucas. João, capítulo 11, versículo 23. João 11, 23. Quando Jesus ressuscita lá, vai ressuscitar Lázaro, e Marta fica com dúvida, ele diz assim, Marta assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que se encontrar com Jesus será transformado, será mudado, em nome de Jesus. Precisamos ter esse encontro, irmão, de ressurreição, de vida, de alegria, de mudança na vida da gente. João capítulo 11, versículo 25 diz, eu sou, Jesus, o próprio Jesus dizendo para Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Confia, acredita em mim, Marta. E lá já fazia 4 dias, irmão, que estava morto. A morte, irmão, ela vem para todos. Mas se Jesus estiver na nossa vida, não há por que temer. Essa mulher, quando Jesus ressuscita seu filho, o jovem senta e ele começa a conversar, irmão. E eu creio que a primeira palavra que ele diz é, mãe, eu te amo, mãe. A primeira palavra que eu creio, irmão, não está na Bíblia, mas a gente entende assim. Porque ele só tinha a mãe dele e a mãe dele só tinha ele. E a vida daquela mulher seria destruída. Mas Jesus apareceu na vida dela para mudar a situação. Glória a Deus. O defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Imagina o abraço que ele dá na sua mãe nesse momento. Imagina a felicidade daquela mãe nesse momento, quando ela vê o filho dela levantar. Eu creio que primeiro ela teve um certo susto, mas quando ela vê o filho dela conversar, sentado conversar, e Jesus fala, toma teu filho, toma teu filho. E ela agora abraça o filho, chora no seu filho. Glória a Deus. Ali tinha duas multidões, uns felizes e outros tristes. Felizes porque vinha com Jesus e viu o milagre que Jesus tinha feito em Cafarnaum. E agora está vendo outra multidão triste porque está levando um jovem que tinha esperança na vida. E Jesus ressuscita também a esperança da vida da mulher e da vida do filho dela. Jesus dá essa esperança para eles. Glória a Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, e vendo-a, foi Jesus que viu a mulher, irmão. Não foi a mulher que viu Jesus. Veja, a Bíblia diz que foi Jesus que viu a mulher. A Bíblia diz assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. E disse à mulher, não chores, mulher, não chores, a ressurreição chegou, a tua vida melhorou a partir de hoje, estou aqui para mudar a situação da tua vida. Aleluia, glória a Deus. E chegando se tocou o esquife, e o que levaram pararam, porque Jesus falou, para que eu estou chegando. Todos os teus problemas,
as dificuldades, situações difíceis que tinha na tua vida, acabou, cheguei. Chegou a solução, chegou Jesus, mudou a história, irmão. Jesus, quando chega, até a morte tem que parar. Até a morte tem que bater em retirada, a tristeza tem que bater em retirada, porque chegou a solução. Então Jesus agora vai dar uma ordem, irmão. Jesus dá uma ordem à morte. Jesus olha para aquele defunto, um jovem, e diz assim: levanta-te. Eu ordeno, levanta-te, levanta-te. Jesus não perguntou se a mulher dela tinha, se a viúva tinha ou não tinha fé para que Jesus ressuscitasse, irmão. Jesus não precisa dessas coisas, porque Jesus conhece o coração, conhece o íntimo, conhece a minha fraqueza, conhece as minhas limitações, conhece até onde eu posso ir. Jesus conhece o tamanho da minha fé. Jesus sabe se eu tenho fé para que eu seja curado, para que eu seja ressuscitado, para que as pessoas sejam mudadas. Ele sabe a situação da gente, irmão. Aí tem pessoas que falam assim: se você tiver fé, você vai ser curado. Jesus não precisa disso não. Se você for um homem de Deus, você vai orar e não vai precisar perguntar para ninguém se a pessoa tem fé ou não. É a sua fé. Jesus vai operar milagres através da sua fé. Você veja que quando Paulo as pessoas levavam os lenços de Paulo para os enfermos, chegava lá, ninguém perguntava se ele tinha fé não, pegava o lenço e as pessoas passavam e ficavam curadas. A sombra de Pedro curava. Sem Pedro estar lá, a sombra de Pedro não perguntava se as pessoas tinha ou não tinha fé para ser curadas. Sombra fala, não fala. Então, ou seja, tem contextos, tem uns textos, irmãos, que a gente tem que prestar atenção no contexto para não tirar a felicidade das pessoas que vão às igrejas. Nós chegamos na igreja e falamos assim: as pessoas, tem pessoas que estão passando necessidade porque está com a vida errada. Não, irmão, o povo de Deus passou 70 anos no cativeiro. Deus permitiu que o povo passasse 70 anos lá sofrendo, ou não permitiu? Não é porque você está desempregado, porque você está passando necessidade, porque você está com enfermidade, que Deus não está olhando para você. Não. Jesus disse que nós teríamos aflições. Nós íamos ter aflições no mundo. É para isso que nós somos crentes. Para mostrar às pessoas que mesmo nas aflições, nas tribulações, no sofrimento, a nossa vida prospera, mas temos que esperar em Jesus Cristo. Não precisamos nos preocupar. Não. É só adorar, só adorar, só adorar, só adorar. Vai para a igreja adorar, vai para a igreja chorar, vai para a igreja cantar, vai para a igreja louvar a Deus. Louve com coração mesmo, louve com vontade para Jesus. Abra sua harpa e comece a louvar Jesus com fé, com vontade, com dedicação. Ore a Jesus Cristo. Se entregue a Ele. Quando Jesus encontra esta mulher às portas de Naim, Jesus chora, irmão. Jesus chora. Eu creio que Ele chora, irmão. Porque Ele se compadece quando nós nos compadecemos. Quando nós nos movemos de íntima compaixão, o nosso ser, o nosso espírito, ele chora. Ele chora. Ele chora. Pessoas hoje passando situações difíceis, irmão, complicadas. Não material, mas espiritual. Quando Jesus ressuscita o filho dessa mulher, Jesus alegra o coração dela. Tem pessoas que nós que estamos na frente, temos que orar por aquelas pessoas que estão fracas. Não desdenhando as suas situações, não, mas orando e apresentando a ela a Deus. Dizendo: Deus, tem misericórdia daquele homem, daquela mulher, põe em tuas mãos e ressuscita esta alma, Senhor, porque para ti é preciosa. Oh, irmão, você está fraco, você está passando uma situação difícil, vá para a igreja, procure seu pastor, procure a líder do círculo de oração, procure sua líder, procure seu líder, converse com seu pastor, converse com ele, fala: pastor, eu não estou suportando a carga, eu estou parando, pastor. Eu estou parando, pastor, a minha situação está assim, assim, assim. Não é material, mas é espiritual. É espiritual. É espiritual. Vá no seu pastor, ligue para ele.
Se você não mora perto, se você não mora perto, convide ele. Fala, pastor, eu preciso conversar com o Senhor. Marca uma hora, marca um dia antes que você morra espiritualmente. Reconcilie com a sua igreja. Se reconcilie com a sua igreja. Se você estiver com problema na sua igreja, converse com Jesus. Erga seus braços para os céus e diga, Jesus, me ajuda, Senhor, porque eu preciso da tua graça, Senhor, para voltar a congregar na minha igreja, a ceiar. Eu preciso fazer parte da comunidade cristã de novo, Jesus. Reconcilie com o Senhor Jesus. Abra o coração para Jesus. Eu agradeço a Deus, irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos livre para todo sempre, irmão. Vá para a igreja, irmão. Vá para a igreja. Vai buscar a palavra. Quando você chegar na igreja, coloque seu joelho no chão. 10 minutos, 15 minutos que você suportar. Ore a Deus, fala, Senhor, eu estou na tua casa, Senhor. Faz de mim a tua vontade. Ilumina meus pensamentos para que a palavra trabalhe na minha vida. Fala comigo, Jesus, fala comigo. Me encontra, Jesus, como o Senhor encontrou essa viúva em Naim. Me encontra, Jesus, porque eu tenho te procurado. Eu tenho te procurado, Senhor, mas até agora não encontrei o Senhor. Então me encontra, Jesus, me encontra. Toca no meu coração, abra minha mente. Me alegra de novo, Senhor. Renova minhas forças em ti. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus, irmão. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, irmão. Vá para a igreja, irmão. Vá adorar Jesus.